Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Ficamos um tempo aí, algumas semanas, sem poder gravar vídeos, por causa de um barulho muito intenso que estava acontecendo aqui com pedreiros, quebrando parede, fazendo uma pequena reforma aqui no templo de nossa igreja. Então era uma quebradeira grande, o som das marretas, quebrando paredes ali eram muito fortes. Essa pequena reforma ainda não acabou, mas estamos com uma folguinha aí desses barulhos, desse um pouquinho mais de silêncio, e isso está nos permitindo fazer essa gravação novamente. Então, como esse vai ser o primeiro vídeo do ano, eu quero, antes de qualquer outra meditação aqui, de outra conversa, desejar a você um novo ano realmente abençoado e feliz. É claro que nosso desejo é que todos os planos de Deus para a sua vida continuem se cumprindo e que você consiga perceber, reconhecer Deus agindo em seu favor, agindo na sua vida. Que Deus abençoe você nesse ano de 2021, tá ok? Também nesse ano, meus irmãos, nós vamos meditar ainda no livro do profeta Jonas. Vamos meditar na segunda metade do livro de Jonas. E eu espero que você se lembre de algumas coisas que nós estudamos juntos aqui, pensamos juntos, a respeito do livro de Jonas. Se você não se lembra, fica o convite para visitar o canal no YouTube e procurar pelas reflexões anteriores do livro de Jonas, tá bom? Vamos então à nossa reflexão bíblica de hoje. O tema é tempo de recomeçar. Estamos falando em Jonas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 3, a primeira parte. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Quem já esteve no mar se lembra desta cena que passo a descrever. Uma criança com um pequeno balde, rastelo, forminhas, com desenhos para brincar na areia. Com as suas mãozinhas pequenas, ela vai enchendo as formas e usando uma pequena pá, pega a areia para encher o balde. Um pouco de água aqui e a criança vai molhando então a areia e batendo com a mãozinha por cima para ficar bem firme, cada parte daquele seu castelo que ela está construindo, que ela está fazendo ali na praia. Então a criança tira da forma talvez uma estrela que ela acabara de fazer com muito cuidado e faz isso para que a coisa não se desfaça, coloca ali aquela estrela, aqueles bichinhos formados lá com as forminhas em cima daquela montanha, dos castelos e tal, e aí está pronto o seu castelo de areia, o seu reino encantado. Mas na praia o vento está forte, e forte o suficiente para agitar as ondas um pouco mais e fazer com que elas avancem sobre a praia poucos metros acima, atingindo aonde está o castelinho de areia. E lá se vai o reino encantado daquela criancinha, e aí vem o choro. Essa criança que da nossa história talvez já tivesse até maturidade suficiente para saber que aquilo poderia acontecer, mas também tinha uma mente sonhadora, imaginária, suficiente para se esquecer do fato de que isso poderia ser destruído, do perigo que aquele castelo de areia sofria diante das ondas, do vento e do mar. Era de areia, se foi, ruiu, e agora ficam as lágrimas de um esforço não tão recompensado. Falta coragem para fazer um castelo novamente, para recomeçar, pois há a possibilidade de tudo ser destruído de novo. Minutos a fio ali foram gastos para que o castelo ficasse pronto, bonito, como ela havia planejado, com muito cuidado para não ruir pelas próprias mãos frágeis ali daquela criança, mas agora tudo se foi. Mas espera só um pouquinho.
Sobraram as formas, o balde e os utensílios. Dá para fazer de novo. Essa é a condição de Jonas no capítulo 3. O reino que Jonas criou se ruiu. O mundo virtual em que era possível fugir da presença de Deus não resistiu ao confronto com a realidade. Jonas descobriu que o mundo em que o homem governa não dura para sempre, quando confrontado com a realidade de que o do Senhor é a terra e a sua plenitude, que Deus é soberano e governa todas as coisas. Mas veja que a experiência traumática da viagem, de ser jogado no mar, de ser engolido por um grande peixe, no caso de Jonas, havia terminado. Seu castelo ruiu, seu mundinho acabou, mas Deus lhe dava a chance de construir tudo novamente, de recomeçar, mas agora do jeito certo, na presença do Senhor, com a consciência de que o Senhor é Deus soberano, que o governo pertence ao Senhor. E como o próprio Jonas afirmou no final do capítulo 12, a salvação pertence ao Senhor, vem dele. Na praia, seja lá quais fossem, as condições de Jonas, Deus o convoca novamente para a mesma missão de antes. Jonas, vá a Nínive e prega contra ela. Nessa segunda oportunidade de obedecer, desse recomeço da vida de Jonas, Deus dá os limites da mensagem. Jonas pregaria a Nínive a mensagem que Deus daria a ele. Era a palavra de Deus que deveria ser pregada. Jonas obedeceu e ele foi a Nínive. Era o tempo de recomeçar, de corrigir o que estava errado na sua vida. Talvez fosse mais longe sair da praia onde agora Jonas estava para chegar até Nínive do que o local anterior de onde ele tentou fugir do Senhor. Talvez fosse até mais difícil cumprir essa missão agora. Mas isto era parte do preço pela sua desobediência. No entanto, Jonas agora está disposto a cumprir a ordem de Deus. Ele havia prometido ao Senhor Deus, quando ele orava lá dentro do grande peixe, que ele pagaria os votos ao Senhor. Queridos, quando lemos o texto e imaginamos Jonas antes e depois do peixe, é possível identificar semelhanças entre o que Jonas viveu e o que nós vivemos. Nós também sabemos o que Deus deseja, sabemos a missão que temos como crentes no Senhor Jesus, mas também em muitos momentos falhamos em cumprir a vontade de Deus. Então também sofremos e também somos conduzidos pelo Espírito de Deus ao arrependimento e descobrimos felizes a graça de Deus demonstrada por meio de Jesus Cristo. Descobrimos o quanto Deus, por meio de Jesus, está pronto a nos perdoar e a nos dar nova chance de recomeçar. A tendência que temos ao ver tudo que construímos desabando é desanimar. E particularmente creio que esta deve ser a maior arma de Satanás contra nós, nos incentivar ao desânimo, lançar pensamentos em nossa mente de que nada vai dar certo, de que não adianta recomeçar, de que seu pecado foi grande demais e que você não pode nem consegue recomeçar novamente. Mas veja que a história pessoal do profeta Jonas nos diz que é possível recomeçar sim, mesmo que você já tenha tido uma experiência horrível como a de Jonas, porque você pecou contra Deus. Seu arrependimento e seu compromisso renovados lhe farão descobrir que Deus está lhe dando mais uma chance. Em Cristo, a graça de Deus é derramada sobre nós. Deus nos perdoa e Deus nos conduz ao recomeço. Lembre-se então que é tempo de recomeçar, mas é tempo de recomeçar do jeito certo, com a mensagem que Deus nos deu em sua palavra, não com uma mensagem aquela que você deseja ouvir ou que alguém está lhe dizendo, mas que não tem fundamentação bíblica, não está fundamentado nas Escrituras. Recomeçar indica andar dentro da vontade bíblica de Deus. De outra forma, não será um recomeço.
vai ser a continuação da fuga da presença de Deus e mais sofrimento virá. O processo continua: pecado, disciplina, arrependimento, perdão, recomeço. Hoje você tem mais uma chance de mudar. Hoje você tem a chance de recomeçar. Você vai aproveitar essa chance ou vai continuar em fuga da presença de Deus? O convite a você hoje é para orar e agradecer a Deus pela salvação que Ele traz para nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você já é um crente em Jesus, glorifica o Senhor por isso. Se você não é, arrependa-se e creia nele. Agradeça, porque por meio de Jesus, todos nós temos a oportunidade do arrependimento e do recomeço. Então não desanime. Pode ser mais difícil ir para onde Deus lhe mandar, pode ser mais difícil reconstruir do jeito que Deus deseja, mas a Bíblia garante que vale a pena tudo isso. Como disse Josué na Bíblia, né? Ao seu povo, antes que eles começassem a servir a Deus, Josué falou assim: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Deus está dando para mim e para você chance de recomeçar. Então, não vamos desistir. Não desista. Apenas recomece do jeito de Deus. Veja o poder de Deus agindo em seu favor, agindo em você. Santifique-se, arrependa-se, comece novamente. Deus vai abençoar e vai ajudar você. Você pode dizer amém para isso? Eu creio. Espero que você creia também. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelas pessoas que estão me assistindo e que a Tua palavra possa alcançar os seus corações e dar ânimo e força para continuar. Eu sei, ó Deus, que o nosso pecado é terrível. Ele te ofende tanto, Senhor. E como nós nos entristecemos com isso. Mas também nós sabemos que o Senhor Jesus, o Teu Filho amado, veio ao mundo, morreu a nossa morte, pagou o preço pelo nosso pecado. Não deveria ter sido assim, porque nós fomos os responsáveis, mas entendemos o Teu grande amor e graça. E clamamos, ó Deus, pela segunda chance, pelo recomeço que o Senhor sempre está disposto a dar àquele que te ama, àquele que busca o Senhor, àquele que se arrepende e confia na graça e na misericórdia do Senhor em Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado por essas boas notícias que, sem merecer, o Senhor nos deu paz contigo por meio de Jesus. Lá na cruz, o nosso pecado foi pago e não há mais condenação para nós, os que cremos em Cristo. Ajude os meus amigos, ó Deus, que estão assistindo, que ainda não têm Jesus, a crerem nele, porque há esperança, a renovação, a vida eterna quando se crê em Jesus. Ajude os meus irmãos, Senhor, que estão me ouvindo nesse momento, talvez desanimados por causa de alguma falha, algum pecado, algum erro cometido, por uma escolha errada. Mas, ó Deus, o Senhor é um Deus que dá chance de recomeçar e de recomeçar do jeito certo, conforme a Tua palavra, a Tua mensagem que o Senhor nos manda pregar. Ajuda-nos nesse recomeço. Que seja então, ó Deus, um ano de 2021 e que a gente compreenda bem que há chances, há oportunidade de recomeçar do jeito certo para a Tua glória e do jeito que vai trazer bênção ao nome do Senhor, à nossa vida e também edificará cada um de nós. Cuida da gente, Pai. Precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você orou comigo, que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que há uma chance nova para você todos os dias pela graça do Senhor. Você pode recomeçar. Não desanime. Não deixe o diabo enganar você. Eu quero agradecer pela sua companhia. Peço que esteja conosco aqui na próxima quarta-feira. Se Deus nos permitir, estaremos de volta. E lembro a você que temos o culto da igreja e da EBD, no canal da Igreja Batista Santa Cruz, todo domingo às 9 horas da manhã e todo domingo à noite também às 19 horas. Espero você lá. Se puder, se inscreva, curta, comente, compartilhe, não é, aqui o nosso canal para que mais pessoas sejam abençoadas. Um forte abraço e até a próxima.